Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje não vai ter slide, hoje não vai ter apresentação, hoje eu vou mostrar para vocês como analisar os resultados de um ativo e aí eu escolhi para o vídeo de hoje o Banco do Brasil. Então no último vídeo eu trouxe para vocês um pouco de como que estavam os resultados, os dividendos, qual que era a expectativa e hoje a gente vai entender por que Banco do Brasil, por que os lucros estão caindo, quais são as expectativas para o ano que vem. Vamos olhar um pouco dos fundamentos do banco, olhar alguns indicadores fundamentalistas, mas principalmente entender, será que o banco está barato? Será que o banco é uma barganha? Ou será que ele é um value trap, o que a gente chama de armadilha de valor, né? Algo que parece barato, mas não está barato. Então, antes da gente ir para o vídeo, antes de você aprender a analisar um investimento, aprender a olhar um DRE, vou pedir para o editor colocar aqui no vídeo o nosso disclaimer padrão, então nada do que eu recomendar aqui é uma recomendação de compra ou de venda. O único objetivo é o canal ser educativo, é ensinar vocês a poder escolher os melhores ativos, tomar as próprias decisões, nada é recomendação. Então vamos lá, eu estou aqui no Google, para a gente poder olhar um pouco os resultados do banco, a gente vai entrar na página do banco, então vocês podem colocar BBAS3RI ou Banco do Brasil RI ou ativos que vocês quiserem RI. O que é RI? É relação com investidores. Então quando eu coloco RI, eu venho aqui em central de resultados, aqui na central de resultados ele vai aparecer todo o histórico de resultado do banco, eu posso escolher desde o período em que eu quiser, vocês podem ver, tem um histórico bem longo de resultados. Vamos pegar qual que é a apresentação da teleconferência. Então aqui a gente tem a apresentação que eles mostram para os acionistas. Então vamos dar uma olhada nas principais informações dos resultados, como foi o resultado do trimestre. Então aqui é o terceiro trimestre de 25. Vamos olhar aqui. Então, primeira coisa, a gente tem margem financeira bruta. O que é a margem financeira bruta, gente? É a receita bruta do banco. É a receita que o banco tem com empréstimos e com o mercado. Tá vendo? Margem com clientes é a margem que ele tem do empréstimo. Então, toda vez que ele pega um dinheiro emprestado, você vai lá e coloca seu CDB. Quando você coloca no CDB, gente, é aqui que você está emprestando. Você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está emprestando dinheiro para outras pessoas. A questão é que ele te paga 100% do CDI e, do outro lado, ele empresta a 80%, 90%, 100% ao ano. Então ele te paga 15% ao ano e empresta para outro cara a 100%, 120% ao ano, tá bom? Então aqui quando a gente olha o resultado do terceiro trimestre, a gente vê uma queda no lucro para 3,8 bilhões, impactada pelo quê, gente? Olha a inadimplência. O que um banco faz? Eu acabei de falar para vocês. Ele pega dinheiro emprestado de uma ponta e empresta para outra. Pega 15%, empresta a 80%, 90%, 100% ao ano. Só que o que está acontecendo? A carteira total, ó, olha a inadimplência acima de 90 dias. Quando a gente fala na inadimplência acima de 90 dias, eu estou falando de pessoas que não estão pagando seus empréstimos há mais de 90 dias. Ela saiu de 3,3% para 4,93%. Ou seja, essa inadimplência está disparando. E vocês podem ver, não existe nenhuma perspectiva de que ela diminua. Quando a gente olha dentro dessa inadimplência, o que ela está sendo puxada? A gente tem micro, pequenas, médias empresas que está subindo de 8,3 para 10,2. Aqui no gráfico parece que ela está andando de lado, mas ela está subindo. A gente tem pessoa física subindo de 5 para 6,01% da carteira e a inadimplência do agronegócio que sai de 2 para 5%. Aqui que está a maior alta, vamos dizer assim, né? Aqui que a inadimplência está pegando, é no agronegócio, mas não só. Você vê que todas as outras carteiras do banco estão com inadimplência subindo. E aqui tem o custo do crédito. O que é o custo do crédito, gente? É assim, se o banco ele te pegou dinheiro emprestado e ele está emprestando para as pessoas e as pessoas não estão pagando ele tem que provisionar esse dinheiro que ele não vai receber. Então, toda vez que ele tem alguém inadimplente, ele vai lá e provisiona todo aquele empréstimo. Por isso que o custo do crédito sobe. Então você vê que ele sai de 10 bi para 17,9 bi. Ou seja, vamos fazer uma conta rápida, gente. 9,5 bi de lucro, correto? Então vamos abrir aqui a calculadora. Quando eu abro a calculadora, eu tenho, vamos tirar o lucro deste trimestre, que foi 3,8 versus o do ano passado, 9,5.
Ou seja, o lucro caiu 5,7 bi. Vamos olhar o custo do crédito, quanto que o custo do crédito subiu? Então, a gente está falando que o custo do crédito este trimestre está em 17,9 e ano passado ele era de 10,1. Ou seja, eu tenho um custo do crédito que subiu 8 bi. Então, espera aí, tem alguma coisa errada. O lucro cai 5, mas o custo do crédito sobe 8. Ou seja, existe alguma coisa neste balanço que nós precisamos analisar, precisamos entender onde está essa diferença. Por quê? O lucro caiu 5, mas o custo do banco subiu 8, entendeu? Ou seja, quando eu comparo com o mesmo período, era para o lucro ter caído mais. Existe alguma coisa nesse lucro que me diz que ele deveria ter caído mais. Então vamos olhar um pouco mais os resultados para a gente poder entender o que é esse lucro de 3,8 bilhões. Então aqui a gente tem a parte de Regulariza Agro, que é a iniciativa dele junto com o governo federal para renegociar as dívidas, né, e reduzir a a questão da inadimplência, né? E aí, quando a gente olha aqui, eu já trouxe esse gráfico para vocês, o lucro tem uma queda, o retorno sobre o patrimônio líquido cai, o que é ruim, a gente quer sempre um retorno maior, esse é o objetivo. Aqui a gente tem o custo do crédito dividido por carteira, né? Então, a carteira de agronegócio com um custo do crédito muito alto, pessoa física também, e todas elas subindo, né? Você vê que ela sobe 77% ano contra ano, o que é algo muito ruim. Aqui existe uma coisa chamada estágio da carteira, tá? Estágio 2, estágio 3 é a diferença da chance daquele cara se tornar inadimplente, tá? Então, quando ele começa a ter uma deterioração do nível de pagamento, do balanço patrimonial, ele vai para o estágio 2, e quando ele se torna inadimplente, ele realmente vai para o estágio 3, quando você espera não receber de volta aquele dinheiro. Quando a gente olha a carteira de crédito, gente, o que é a carteira de crédito? É o volume total de empréstimos que o banco tem. Ou seja, a gente está falando de uma carteira de crédito de 1,3 trilhões. Ou seja, era 1,2 trilhões no trimestre passado, caiu, tem uma leve queda para 1,3. Por quê? Porque a inadimplência está pegando, gente. O banco está com a inadimplência subindo. Ele não pode sair por aí emprestando mais da maneira como ele emprestava antigamente, porque ele tem que garantir que os novos, vamos dizer assim, as novas pessoas que estão pegando empréstimo não venham a se tornar um novo calote, porque senão ele vai piorar a inadimplência dele. Então ele tem que ser mais seletivo no crédito. Por isso que essa carteira cresce num volume muito menor. E aqui, ó, a gente tem a inadimplência de 90 dias mais, que sobe de 3,3 em setembro para 4,9 em setembro de 25. E a gente tem a cobertura, que sai de 177 para 165. Aí vocês vão me perguntar, Gustavo, o que é a cobertura? A cobertura é o volume de dinheiro que eu tenho provisionado para inadimplência dividido, né, pela inadimplência que eu tenho efetivamente. Então vamos imaginar que eu tenha R$ 2 de inadimplência, correto? Se eu tenho R$ 4 no meu banco, né, vamos dizer assim, para R$ 2 de inadimplência que eu tenho, minha inadimplência é de 200%, tá? Aqui ele é 200%, tá? Porque ele é 1 seria 100%, 2 seria 200%, duas vezes a minha inadimplência. O que acontece aqui, gente? A cobertura cai. Ou seja, o banco deveria ter provisionado mais no terceiro trimestre, porque a inadimplência subiu mais do que o custo do crédito que ele provisionou. Entenderam? Então esse lucro de 3,8 bi que a gente viu era para ter sido pior. E aí, gente, aqui ele entra no detalhe, eu não vou entrar no detalhe de cada uma das carteiras nesse vídeo, porque eu entendo que seja algo que a gente possa fazer em um outro vídeo, olhando só a inadimplência do banco, mas quando a gente olha, por fim, a margem financeira, a gente vê um crescimento ano contra ano da margem financeira bruta, a gente vê uma redução da margem com o mercado, mas é um aumento da margem com clientes, então ele está conseguindo rentabilizar mais a carteira, você vê o spread global dele aqui subindo trimestre contra trimestre. Então, ele está conseguindo gerar mais receitas financeiras quando a gente olha nesse sentido. Vocês podem ver aqui, ó, a receita financeira sai de 46 para 57. E aí, gente, a gente tem também uma outra conta, receita de prestações com serviços. Então, aqui é cartão de crédito, qualquer fundo que o banco tenha, ele consegue remunerar, ele consegue gerar essa receita aqui. E ele tem as despesas administrativas que na outra ponta seguem crescendo, o que é um indicador ruim.
A despesa, o ideal é que ela cresça sempre ou abaixo da inflação ou em linha com a inflação. E aqui, quando a gente olha 9 meses, a gente tem um crescimento de 5,5. Então, assim, um pouco acima da inflação. Mas é importante, gente, um momento de lucros negativos para o banco. Então, não lucros negativos, não é prejuízo, mas queda de lucro. Então, é muito importante que a gente veja o que o banco está fazendo para controlar essa inadimplência. Aqui, tem o índice de capital do banco, que é o quanto de dinheiro ele tem efetivamente dentro do banco, o dinheiro que é dele, né, patrimônio líquido. Então a gente vê que o índice de capital ele aumenta, o que é bom. Quanto mais capital ele tem, mais seguro ele está, mais protegido ele está. E aqui por fim nós temos então o guidance de 2025, como eu falei para vocês no outro vídeo. A gente tem então um lucro de 15 bi neste ano, um lucro líquido ajustado não provisionado, mas esperado, né, de 18 a 21 bi, ou seja, aqui a gente já tira alguma coisa. Então, se a gente pegar a calculadora, gente, o banco está esperando algo entre 18 a 21 bi. Então, se eu pegar 18 bi e tirar 14,9, então no pior cenário ele projeta lucrar 3,1 bi no trimestre que vem. Lembrando que ele lucrou 3,8 bi nesse trimestre, o que significa mais uma queda de lucro. Um cenário normal, digamos que ele mantenha o resultado. Então, ele está em 14,9, soma 3,8 bi. Então, ele vai para 18,7 bi de lucro, ainda em linha com guidance. E 21 bi, então, para ele lucrar 21 bi, gente, eu estou falando que ele precisa lucrar no quarto trimestre 6,1 bi. Ele lucrou 3,8. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil ele fazer esse resultado. Acho impossível? Não acho, mas eu acho difícil. Então, o que a gente vê, gente? A gente vê um banco que a inadimplência está subindo, a gente vê um banco em que as receitas não estão crescendo na mesma velocidade que a inadimplência, e por isso o lucro vai estar muito pressionado, porque o custo do crédito está lá. Vou voltar aqui, o custo do crédito ele está subindo, e enquanto ele estiver subindo, vai ser muito difícil, gente, muito difícil o banco ter um aumento dos lucros. Tá? Um aumento, eu digo, voltar para os patamares que estava antes. Então, enquanto essa inadimplência não arrefecer, não reduzir, é muito difícil da gente ver o banco voltar para esses patamares. Tá bom? Então, quem está investindo no banco, quem quer investir no banco, então tem que dar uma olhada, entender melhor se faz sentido para você, se você está disposto a correr esse risco, tá? Porque o resultado do banco realmente é uma situação complicada que você precisa entender onde você está pisando. E aí, gente, entrando aqui no Investidor 10, então eu estou pegando aqui BBAS3, eu já mostrei para vocês esse site. Aqui eu vou olhar algumas coisas. Primeiro, quando a gente pega a cotação do banco. Então, o banco ele estava sendo cotado lá na casa dos R$ 29 no começo do ano. Se a gente pegar dos 29 para cá, a gente está falando de um banco que caiu 26% na cotação. Lembrem, o lucro caiu 60%. Então, o preço caiu 30, 26, 25, 30. Mas o lucro do banco, o lucro real, né? O que aconteceu realmente no banco, caiu 60%. Ou seja, ele está mais caro hoje do que ele estava antigamente. Entenderam? Então eu tive um banco que o resultado interno cai 60, mas o preço que eu pago por ele cai só 30. Entenderam? Então o preço que ele estava aqui, a oportunidade que ele estava aqui é muito menor do que a oportunidade que ele está aqui. Então ele não está mais barato do que naquela época. Não é porque o banco caiu que ele está mais barato. Outra coisa, quando a gente desce aqui, gente, existem alguns indicadores que são muito importantes e eu vou passar rapidamente por eles. Primeiro, o preço sobre lucro. Então ele pega a cotação da ação dividido pelo lucro por ação. Então o preço sobre lucro está em 9,5 vezes hoje. O projetado é um pouco mais baixo, é algo na casa de 7,5. Mas o que isso significa? Que ele está na média de preço sobre lucro. Ou seja, ele não está descontado. Ele não está muito barato quando a gente olha a métrica preço sobre lucro. E a última métrica que eu quero mostrar para vocês é preço sobre valor patrimonial. O que é o preço sobre valor patrimonial? É a cotação que você está pagando na ação dividido pelo valor patrimonial daquele ativo, ou seja, quanto que vale o patrimônio, quanto que ele tem de lucro acumulado, patrimônio líquido, tudo que ele tem, as sedes, tudo que ele tem do banco. Hoje está em 0,67. É o menor valor da última década? Não, na última década chegou a 0,58. O que isso significa, gente? Só para a gente finalizar o vídeo. Significa que se o banco piorar mais os resultados,
que vocês viram que não é impossível, ele pode voltar a 0,58. E aí a gente está falando de uma queda de mais 10, 20% para a gente chegar nesse patamar, entendeu? Então, resumo da ópera, gente. Banco do Brasil está passando por um cenário desafiador. A cotação caiu, mas o lucro caiu mais. O dividendo caiu, vocês viram, está em 6,24, mas ele ainda vai cair mais para algo como na casa de 4,5. Então o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e comenta aqui o que você quer ver nos próximos vídeos. Bons investimentos e até a próxima!